O Evangelho segundo Judas. As palavras secretas da revelação que Jesus fez, durante uma semana, 3 dias antes de celebrar a festa da Páscoa, a Judas Iscariotes. Quando Jesus apareceu na terra, realizou muitos milagres e sinais para salvar a humanidade. Desde então, enquanto alguns seguiram o caminho da retidão e outros pecaram, chamou os 12 discípulos. Começou a falar com eles sobre os mistérios além do mundo e do que aconteceria no fim. Muitas vezes apareceu a seus discípulos, não como ele mesmo, mas na forma de uma criança. Diálogo de Jesus com seus discípulos. Certo dia, ele estava com seus discípulos na Judéia e encontrou-os piedosamente reunidos em torno da mesa. Quando se dirigiu a eles, que estavam reunidos, fazendo uma oração de ação de graças sobre o pão, riu. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, por que ris sobre nossa oração de ação de graças? Fizemos o que é certo. Mas ele respondeu-lhes: Não rio por causa de vós. Vós não fizestes isso por vossa própria vontade, mas para louvar a vosso Deus. Eles disseram: Mestre, tu és o Filho de nosso Deus. Jesus, porém, disse-lhes: De onde vós me conheceis? Em verdade, digo-vos que não há geração humana entre vós, que me conhecerá. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram zangados e começaram a ficar furiosos, ameaçando em seus corações. Ao ver sua falta de compreensão, Jesus falou-lhes: Por que essa notícia vos irrita? Vosso Deus, que está convosco, provocou vossa ira em vossas almas. Deixai cada um dentre vós, que é forte o suficiente, para produzir um homem perfeito dentre os homens e conduzi-lo ante minha face. Todos disseram: Nós temos a força. Mas seu ânimo era muito fraco para enfrentá-lo, com exceção de Judas Iscariotes. Ele foi capaz de colocar-se à sua frente, mas não conseguiu olhar em seus olhos e baixou sua cabeça. Judas falou a Jesus: Eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu vens do reino eterno de Barbeiro e sou indigno de pronunciar o nome daquele que te enviou. Sabendo que Judas reproduz algo sublime, Jesus falou-lhe: Afasta-te dos outros e eu te revelarei os mistérios desse reino. Tu tens a possibilidade de chegar a esse reino, mas passarás grande sofrimento. Do contrário, algum outro terá que cumprir tua tarefa, para que os 12 possam voltar a ser um com seu Deus. Judas, porém, disse-lhe: Quando tu me revelarás essas coisas? Quando irrompeu o grande dia da luz sobre essa geração? Mas, quando lhe disse isso, Jesus desapareceu. Jesus reaparece a seus discípulos. Na manhã seguinte, depois que isso aconteceu, Jesus apareceu novamente diante de seus discípulos. Eles disseram-lhe: Mestre, para onde foste e o que fizeste durante tua ausência? Jesus, porém, respondeu-lhes: Fui a outra geração grandiosa e santa. Seus discípulos disseram-lhe: Senhor, qual é essa geração grandiosa, que é superior a nós, que é mais santa que nós e que não é deste reino? Ao ouvir isso, Jesus riu e falou-lhes: O que vós pensais em vossos corações sobre aquela geração forte e santa? Em verdade, eu vos digo que ninguém, que nasce neste mundo, verá aquela geração e nenhum exército de anjos das estrelas reinará sobre aquela geração e nenhum mortal poderá relacionar-se com aquela geração, pois aquela geração não procede de que veio a ser esta geração dos homens, da qual fazeis parte, é da geração da humanidade poder, que outras forças pelas quais dominais. Quando seus discípulos ouviram isso, cada um deles agitou-se em espírito. Não conseguiram falar sequer uma palavra. Algum outro dia, Jesus apareceu-lhes. Disseram-lhe: Mestre, te vimos, numa visão, quando tivemos grandes sonhos. Disseram: Vimos uma grande casa e nela um grande altar, 12 homens que chamaríamos sacerdotes e um nome, e uma multidão de homens esperava junto àquele altar, até que os sacerdotes receberam as ofertas. Nós, contudo, continuamos esperando. Jesus disse: Como eram os sacerdotes? Eles, porém, disseram: Alguns 2 semanas, alguns ofereciam seus próprios filhos, outros, suas esposas, em glória e humildade entre si. Alguns dormiam com homens, outros estavam ocupados com lutas, alguns cometiam um grande número de pecados e delitos contra a lei. E os homens, que estavam diante do altar, invocavam teu nome e, em todos os atos de sua insuficiência, os sacrifícios foram conduzidos ao seu acabamento. Depois que disseram isso, calaram, pois estavam muito agitados. Jesus, porém, disse-lhes: Por que estáis agitados? Em verdade, eu vos digo, todos os sacerdotes,
que estão de pé diante do altar, invocam o meu nome. De novo, digo-vos que meu nome está escrito naquele das gerações de estrelas, para todas as gerações humanas. E eles plantaram árvores, que não produziram frutos, em meu nome, de maneira vergonhosa. Jesus, porém, disse-lhes: aqueles que vistes, receber as ofertas no altar são aqueles que vós sois. Este é o Deus a quem vós servis, e vós sois os 12 homens que vistes. A multidão trazida para o sacrifício, que vós vistes, e a multidão de homens que desviastes do reto caminho. 40. Diante desse altar estamos e meu nome é usado dessa maneira e gerações de piedosos lhe permanecerão fiéis e depois lá estará outro homem dos prostitutos e outro, dos assassinos de crianças e outro homem daqueles que dormiram com homens e aqueles que vivem abstêmios e o resto do povo impuro, transgressor das leis e dos delituosos e aqueles que dizem nós somos como anjos são as estrelas que tudo levarão ao acabamento. Às gerações da humanidade foi dito: eis que Deus recebeu tua oferta das mãos de um sacerdote, que é um servo de delitos. Mas é o Senhor do universo, quem fala: no último dia, serão lançados na vergonha. Jesus disse-lhes: parai de oferecer que tendes sobre o altar, aqueles que estão acima de vossas estrelas e de vossos anjos e já chegaram ao seu acabamento lá. Assim deixai-os ser seduzidos diante de vós e deixá-los partir, faltam cerca de 15 linhas. Um padeiro não pode alimentar todos os seres debaixo do céu e Jesus, disse-lhes: deixai de lutar contra mim. Cada qual de vós tem sua própria estrela e cada, mas ele deve vir para irrigar o paraíso de Deus e a geração, que permanecerá, uma vez que não maculam o curso da vida dessa geração, mas, até toda a eternidade. Judas disse-lhe: mestre, que tipo de frutos esta geração apresentará? Jesus respondeu: as almas de todas as gerações de homens morrerão. Quando esses homens cumprirem o tempo do reino e o espírito os abandonar, seus corpos morrerão, mas suas almas viverão e serão elevadas. Judas disse: e o que fará o resto das gerações humanas? Jesus respondeu: é impossível. 44. Semear sementes sobre uma rocha e colher seus frutos. Este é também o caminho às gerações maculadas e à Sofia corruptível mão, que criou homens mortais de modo que suas almas subam aos reinos eternos. Em verdade, eu vos digo, anjos, o poder verá isso aqueles a quem gerações santas. Depois de dito isso, Jesus retirou-se daí. Judas fala de uma visão. Judas disse: mestre, agora que ouviste a todos, ouve-me também a mim, pois eu tive uma visão grandiosa. Ao ouvir isso, Jesus riu e disse-lhe: tu, 13º espírito, porque tenta sempre de novo? Mas fala, que aguentarei contigo. Judas disse-lhe: na visão vi-me a mim mesmo sendo apedrejado pelos 12 discípulos e me perseguiam seriamente. Cheguei ao lugar, onde depois de ti, eu vi uma casa e meus olhos não conseguiram abranger sua grandeza. Grandes homens a cercavam, e a casa tinha um telhado de palha e no meio da casa havia uma multidão de gente dizendo: mestre, leva-me com essa gente. Jesus respondeu, dizendo: Judas, tua estrela te enganou. E prosseguiu: nenhum mortal é digno de pisar na casa que tu viste, pois esse lugar é reservado aos santos. Lá não haverá sol, nem lua, nem dia, mas os santos lá permanecerão para sempre em glória eterna com os santos anjos. Eu te revelei os mistérios do reino e te informei sobre o erro das estrelas e mandei para as 12 idades. Judas disse: mestre, pode ser que minha semente seja controlada pelos governantes. Jesus respondeu-lhe, dizendo: vê, mas tu te afligirás muito, quando vires o reino todas as suas gerações. Quando ele ouviu isso, Judas disse-lhe: para que é bom que eu receba isso? Que tu me escolheste dessa geração? Jesus, porém, respondeu, dizendo: tu serás o 13º e serás amaldiçoado pelas gerações vindouras e virás para dominar sobre elas. Nos últimos dias, amaldiçoaram tua elevação para a geração dos santos. Jesus disse: vem, para que eu possa ensinar mistérios que antes nenhum homem alguma vez viu. Pois existe um reino grande, infinito, cuja extensão nenhuma geração de anjos já viu, no qual há um espírito grande e invisível, aquele nenhum olho de anjo jamais viu, nenhum pensamento do coração jamais o pôde compreender e nunca se chamou por algum nome. E apareceu uma nuvem brilhante, e ele falou: cria um anjo como meu servo. Um anjo grandioso, que irradiava a eternidade divina, saiu daquela nuvem. Através dele, surgiram mais outros 4 anjos de outra nuvem e tornaram-se servos do Eterno Celestial. O Eterno disse:
deixa surgir e surgiu. E ele criou o primeiro astro para dominá-lo. Ele disse, cria anjos para servir-lhe, e apareceram inúmeros coros de anjos. Ele disse, cria um mundo iluminado e foi criado. Ele criou o segundo astro para dominá-lo, juntamente com inúmeros coros de anjos, que lhe ofereceram seus serviços. Dessa maneira também criou os outros mundos iluminados. Deixou-os dominar sobre eles e criou para eles coros incontáveis de anjos para ajudá-los. Adão estava na primeira nuvem brilhante, que nenhum anjo jamais vira, entre os quais todos aqueles que são chamados Deus. Ele é a imagem segundo a forma desse anjo. Ele deixou aparecer a geração incorruptível de ser dos 12 aos 42. Fez aparecer astros naquela geração incorruptível, conforme a vontade do Espírito. Os astros, por sua vez, fizeram aparecer 360 astros, entre a geração incorruptível, segundo a vontade do Espírito, de modo que o seu número correspondia a 5 para cada. Os 12 mundos dos 12 astros fundam seu Pai com 6 céus para cada mundo, de modo que há 72 céus para os 72 astros e, para todos eles, 5 firmamentos para um total de 360 firmamentos. Foi-lhes dado o domínio e receberam um grande exército de anjos sem números, para honra e veneração e depois, igualmente espíritos virgens, para honra e veneração de todos os mundos, dos seus e de seus firmamentos. O grande número desses imortais chama-se cosmos, isto é corrupção, através do Pai e dos 72 astros, que são com o Eterno e seus 72 mundos. Nele apareceu o primeiro homem com suas forças incorruptíveis. E a idade que começou com essa geração, a idade, na qual há uma nuvem de saber e de anjos, é chamada a idade. Depois disse, cria 12 anjos para dominar o caos e o mundo inferior. E da nuvem surgiu um anjo, de cuja face cintilavam chamas e cuja aparição estava maculada com sangue. Seu nome era Nebro, que significa rebelde. Outros o chamam Yandabaoth. Um outro anjo, Saclas, também saiu daquela nuvem. Nebro criou 6 anjos, como também Saclas, para serem servos, e esses criaram 12 anjos nos céus, dos quais cada qual recebeu parte do céu. Os 12 senhores disseram aos 12 anjos, deixem que cada um de vocês e deixem-nos geração anjos. O primeiro é Set, que é chamado Cristo. O segundo é Armatot, que, o terceiro é Galila, o quarto é Abel. O quinto é Adonaios. Esses são os 5 que reinarão sobre o mundo inferior e, antes de tudo, sobre o caos. Então Saclas falou a seus anjos, façamos um ser humano segundo a forma e segundo a imagem. Formaram Adão e sua mulher Eva, que na nuvem é chamada Zoé. Através desse nome, todas as gerações procuram o homem e cada um chama a mulher por este nome. Agora, Sacla não fez comandar e o Senhor disse a Adão, viverás uma vida longa com teus filhos. Judas disse a Jesus, qual é a grande extensão do tempo na qual viverá o gênero humano? Jesus respondeu, porque tu te admiras do fato de Adão, com sua geração, ter vivido naquele lugar no qual recebeu seu reino em vida longa com seu Senhor. Judas perguntou a Jesus, pode o espírito humano morrer? Jesus respondeu, esta é a razão pela qual Deus ordenou a Miguel dar aos homens seus espíritos como um empréstimo, de modo que o possam servir, mas o grandioso ordenou a Gabriel conceder espíritos à grande geração que não tem Senhor acima de si, isto é, o espírito e a alma. Além disso, o resto das almas, falta uma linha. Luz, faltam cerca de 2 linhas, para deixar espírito, o qual habita em ti, nesta carne no meio das gerações de anjos. Mas Deus propiciou que Adão e aqueles que estavam com ele fosse concedido saber, conhecimento, assim que os reis do caos e do mundo inferior não pudessem mandar sobre eles. Judas disse a Jesus, então o que esta geração fará? Jesus respondeu, em verdade, eu vos digo, para cada um deles suas oportunidades são conduzidas ao fim pelas estrelas. Quando Saclas terminar o tempo determinado para ele, aparecerá sua primeira estrela, com as gerações, e completarão o que prometeram. Depois viverão de maneira desregrada, em meu nome, e matarão seus filhos e, ele tua estrela sobre a 13ª idade. Depois disso, Jesus riu. Judas disse, mestre, por que ris? Jesus respondeu, dizendo, não rio por causa de vós, mas dos erros das estrelas, pois essas 6 estrelas vagam com esses 5 adversários e todos perecerão juntos com suas criaturas. Judas disse a Jesus, o que aqueles que foram batizados farão em teu nome? Jesus disse,
Em verdade, eu te digo, este batismo meu nome, faltam 9 linhas. Em verdade eu te digo, Judas, esses que oferecem sacrifícios a sáculas Deus, faltam 3 linhas, tudo mal. Mas tu superarás todos. Para te oferecer ao homem que me veste. Já foi elevado teu som foi desenvolvido, tua estrela mostrou-se brilhante e teu coração. Em verdade, faltam cerca de 5 linhas, o Senhor, pois ele será aniquilado. Então a imagem da grande geração de Adão será elevada, acima dos céus, da terra e dos anjos, pois aquela geração, oriunda do reino eterno, existe. Vê, tudo te foi dito. Levanta teu rosto e olha para a nuvem e para a luz dentro dela e as estrelas que a cercam. A estrela, que a conduz no caminho, é tua estrela. Judas levantou seu rosto e viu a nuvem, brilhante e entrou nela. Aqueles que estavam de pé na terra ouviram uma voz procedente da nuvem que disse: grandiosa geração. Seus sumos sacerdotes sussurravam, já que ele se dirigira ao quarto do hóspede, para rezar. Mas alguns doutores da lei, que lá se encontravam, observavam-no cuidadosamente, para prendê-lo durante sua oração, uma vez que temiam fazê-lo diante do povo, pois todos o consideravam um profeta. Dirigiram-se a Judas, dizendo-lhe: o que tu fazes aqui? Tu és um discípulo de Jesus. Mas Judas respondeu-lhes como desejavam. E ele recebeu um pouco de dinheiro, e por isso entregou a eles.